Olá pessoal, é o professor Haroldo, mais um tema aí para você da área de eletricidade, da automação. E o nosso tema de hoje, ele é um caso bem típico para a elétrica, tá? 3 erros mais comuns na instalação de disjuntores. Tá? Quem que não, muitas vezes aí não bateu cabeça aí para dimensionar um disjuntor, né? Para qual que é o disjuntor mais correto para uma instalação? Uma instalação inadequada, tá? No dimensionamento de um disjuntor é extremamente perigoso, você sabe disso, tá? Então, pode causar curto-circuito, sobrecarga e até mesmo incêndio, né? No caso de um curto-circuito, esse disjuntor ele não vai atuar, tá? Então vamos conhecer aqui os erros mais comuns no dimensionamento de um disjuntor. A sobrecarga de disjuntores incompatíveis. Olha bem, ó. O disjuntor ele tem várias categorias. Tem a categoria A, isso, na verdade é relativo à sua curva, né, de atuação, certo? Então, categoria A, ou curva A, curva B e curva C, certo? Para a área industrial, normalmente de painéis que utiliza motores elétricos, né, normalmente se utiliza a curva C, porque ele tem um retardo maior, tá? E por isso que qualquer, por exemplo, uma partida de um motor, se você usar o tipo A, ele já vai abrir, certo? Então, uma curva C, ele é mais adequado para esse tipo de dimensionamento. A curva B, ele já tem um retardo um pouco mais curto, certo? Ele é mais usado aí em instalações prediais, né? Até mesmo em circuitos de comando, né? Não no circuito de alimentação direto do motor, mas no circuito de comando. Ele é usado também em instalações residenciais, eu não digo, mas mais para, por exemplo, fornos, tá? O forno elétrico, tá? Usa-se bastante o tipo B, né? No caso ele tem um retardo não tão longo, tá, quanto a curva C, mas também ele não é tão curto quanto a curva A. A curva A é mais usada em residências, né, em instalações comerciais, tá? Então, o problema de ligar muitos aparelhos de um mesmo circuito ou escolher um disjuntor com capacidade acima do necessário cria riscos significativos na instalação. Então, tem que prestar atenção nisso aí, tem que calcular a corrente de forma correta, tá? Quando o disjuntor tem amperagem excessiva para o circuito, tá, ele não desarme no momento adequado, tá, permitindo aí que os condutores superaqueçam até ocasionar problemas maiores, né? Então, como evitar isso aí? Dimensionar corretamente a carga total do circuito, tá? Divida os circuitos em etapas com disjuntores específicos, né? Utilize disjuntores com amperagem exata para a carga prevista. A gente tem que sempre seguir rigorosamente as orientações da norma 5410, tá? Então a gente tem que conhecer a corrente do circuito que vai ser alimentado por esse disjuntor, dividir os circuitos, né, da rede, e nós vamos projetar ou fazer a instalação de forma correta, né? Para cada circuito a gente vai ter que colocar aí um disjuntor específico. Falta de aterramento adequado. Isso aí, o aterramento é um caso que eu sempre bato nessa tecla, tá? Faz parte da instalação, o aterramento é indispensável, tá? Então a ausência de aterramento adequado com sua execução incorreta expõe usuários a riscos de choque elétrico, danifica equipamentos em si, principalmente equipamentos eletrônicos, tá? Em caso de falha, tá, a corrente não terá um caminho seguro para dissipar, podendo causar acidentes graves. O que eu quero dizer é o seguinte: quando ocorre aí um caso de um curto-circuito, né, mas quando a literatura fala de uma falha, de uma falta, normalmente isso é um curto que faz terra, ou uma pessoa foi lá, tocou nas partes metálicas e tomou um choque, ocorreu ali uma espécie de, vamos dizer, um curto, né, porque a corrente passa pela pessoa, aí é onde entra os dispositivos DR, mas no momento a gente vai falar uma outra oportunidade. O que eu quero dizer é o seguinte: quando ocorre uma falta, a corrente ela tem que ter um percurso mais fácil para o terra. Quanto melhor o aterramento, mais fácil a corrente vai escorrer para o terra. Essa corrente ela vai aumentar num tempo
mais curto, tá? Em relação ao dispositivo que a gente tem aí, no caso o disjuntor, e esse cara vai desarmar com maior precisão. Então, o aterramento é indispensável também, certo? Porque se o aterramento não estiver legal, esse disjuntor ele vai, mesmo que ele esteja corretamente dimensionado, ele pode não desarmar no momento certo. Tá? Então, como evitar, né, isso? Instalar um sistema de aterramento de acordo com a norma. Nós temos a 5419, melhor, 5419 ele vai falar sobre o SPDA, né? Mas lá no 5410 ele trata bem sobre os aterramentos. Então a gente tem que verificar a resistência do aterramento, tem que estar abaixo de 10 ohms, e eu coloco sempre abaixo de 5 ohms, tá? Porque aí você vai estar seguro totalmente, inclusive para sistemas eletrônicos, sistema de informática e assim por diante. Tá? Então a gente tem que conectar corretamente o condutor PE, né, em todos os pontos necessários. A conexão mecânica está muito bem feita, né? O condutor terra, aonde o neutro tem que ser aterrado, vai ter que ter um ponto, né, de potencialização, tem que estar bem conectado. Que mais? O erro 3, materiais inadequados e fiação subdimensionada. Tá? Então, quando a gente vai fazer um projeto, ou a gente vai fazer um orçamento, né, em relação aos componentes que a gente vai adquirir, o cliente sempre vai pelo mais barato. Em instalações elétricas, o barato sai caro, certo? Então a gente tem que ter sempre equipamento de boa qualidade, material de boa qualidade, né? Fios principalmente, tá? Disjuntores, mesma coisa, tá? Então usar cabos com bitola inferior à exigida para a carga do circuito, e utilizar disjuntores, né, e componentes de baixa qualidade vai comprometer toda a instalação. Isso aí é óbvio, né? Condutores subdimensionados, né, vai superaquecer esses condutores, porque ele não está na bitola certa, okay? Vai degradar o isolamento do fio, e aí vai acontecer o pior, né? Então a gente tem que calcular a demanda da corrente para cada circuito com precisão, certo? Tem que considerar também aí a queda de tensão ou escolher a bitola de escape. Eu digo queda de tensão para distâncias maiores do que 15 metros. De repente a gente tem que usar uma bitola um pouquinho maior. Tá? Utilize somente materiais certificados pelo Inmetro. Né? E a gente tem que estar sempre de olho no projeto elétrico. Tá? Se você não faz projeto elétrico, ou você não assina um projeto elétrico, não é um técnico, né? Então, a gente tem que ter um projetista ali, tá? Mas não significa que você não vai fazer um projeto. Você até pode fazer, certo? Lógico que não vai ter aí um projeto aí de acordo com o que manda os trâmites, né, das normas, para você assinar, né, e tudo mais. Mas se você é um eletricista liberal, um autônomo, certo? Tem conhecimento na área, em prática, né? Então, você tem condição, sim, de elaborar um projeto, né? Uma instalação claro, industrial, vai montar um painel com uma determinada máquina, ou uma instalação residencial ou comercial, tudo bem. Mas a gente tem sempre que observar as normas, certo? Mesmo que a gente não saiba como calcular uma corrente para um determinado circuito, mas observe as normas, observe tabelas, tá? Para que não aconteça o pior, né? Então, esses erros eu vejo aí por aí, tá? É muito comum, tá? Infelizmente, tá? Esses são os 3 erros que a gente mais vê aí, né? Que a gente viu aí disjuntores incompatíveis, né? Aterramento, presta atenção sempre no aterramento, tá? E material barato, né? Ou fiação subdimensionada, tá? Então, mais uma vez, queria dizer para você, para que numa instalação a gente tem que tomar as devidas precauções, certo? E se você falta alguma coisa assim para, puxa, eu preciso aprender mais, para fazer mais coisas, você tem que se formar mais, né? Você tem que se aprimorando mais no seu conhecimento. E é só assim que a gente cresce profissionalmente, ok? Fica aí a nossa dica. Qualquer coisa, curta aí, né, a nossa página no YouTube, no Instagram, tá? Que a gente possa estar junto aí numa jornada.
Ok? Obrigado aí.